Tá. Eu quero, nessa manhã, substituir o meu tradicional bom dia, igreja, o meu tradicional graça e paz, eu sempre trago a vocês. Eu quero, nessa manhã, substituir por uma outra saudação. A tradição da igreja, a história da igreja, historiadores à época, quando Jesus havia ressuscitado, eles declaram que o impacto, a realidade da ressurreição de Cristo foi algo tão forte, tão contundente, que as pessoas, ao saírem à rua, na província romana de Jerusalém, elas não se cumprimentavam com o shalom, que era o bom dia tradicional entre eles. Eles passaram a se cumprimentar com uma notícia maravilhosa. Eles começaram a dizer uns para os outros: Jesus Cristo ressuscitou. Por um bom tempo, não se falava mais bom dia, boa tarde, boa noite. Eles se cumprimentavam dizendo: Jesus ressuscitou. E esse o cumprimento, essa saudação que eu trago para a minha igreja nessa manhã. Jesus Cristo ressuscitou. E eles diziam isso uns para os outros. Então diga isso para a pessoa que está próxima a você: Jesus Cristo ressuscitou. Mas diga com alegria, diga com convicção, porque hoje nós celebramos ao Cristo ressurreto. Glória a Deus, é isso mesmo, é para glorificar o Senhor, é para dizer louvado seja o nome daquele que está vivo. Por isso nós cantamos, porque Ele vive, a nossa esperança, ela também é viva. O apóstolo Paulo, certa ocasião, disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, o que você está fazendo hoje aqui, e eu também, seria uma grande bobagem. Trazendo para os dias de hoje, essa expressão, seria uma bobagem. Seria algo sem sentido algum. Nós íamos estar apenas reproduzindo elucubrações, sentimentos, padrões religiosos. Mas Jesus é muito mais do que uma religião. Jesus é o Filho de Deus, vivo, ressurreto, presente na nossa jornada de fé todos os dias. Todos os dias, o Cristo que estava com seus braços abertos na cruz, hoje ressuscitado e sentado à destra do Pai, de onde intercede, segundo as Escrituras, por você e por mim, todos os dias. Os seus braços estão realmente abertos, mas estendidos na sua direção, todos os dias com a sua mão benfazeja, para te abençoar. Por isso que você pode acordar todas as manhãs e dizer: eu sou filha, eu sou filho amado do Pai. Porque em Cristo Jesus, Deus me aceitou. Porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. E eu não sou mais do que vencedor por conta daquilo que Ele me faz vencer por causa das minhas lutas diárias. Ele te faz vencer sobre a morte, o pecado, o juízo de Deus, a condenação e o inferno. Muitas pessoas atribuem aquele fato de Jesus dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e abatidos, eu vos aliviarei. As questões das cargas emocionais, não é? As lutas diárias, não. Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão cansados por causa dos vossos pecados. E só eu posso aliviá-los desse fardo medonho, duro, que não pode ser aliviado, não pode ser subtraído da vida de vocês se não for pelo meu poder. Então, irmãos, vamos declarar isso todos os dias para nós mesmos, porque essa verdade, sendo repetida e sendo algo que realmente se refaz, algo que é aplicável na nossa vida todos os dias, nós vamos poder dizer para os outros também: Jesus ressuscitou. Glória a Deus por isso. Assim como estamos assentados, quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15.
Nós usamos um pouquinho, um trechinho desse texto na nossa liturgia, e agora nós vamos voltar para todo ele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler assim como estamos, confortavelmente assentados, de forma alternada, responsiva, do verso 1 até o verso 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao 19. Nos diz assim nosso irmão Paulo: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos aprendi, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morrem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Portanto, já eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Vamos ler juntos o 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Vamos repetir juntos mais uma vez o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Irmãos, é exatamente com essa expressão de Paulo, ao terminar essa perícope, esse trechinho aqui do capítulo 15, eu gostaria de dizer para você que a nossa alegria, a nossa felicidade, a plenitude de um ser realizado na sua humanidade, na nossa humanidade, ela depende justamente do impacto, do poder, da realidade contundente, inquestionável da ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição
daquele que dizemos ser o centro da nossa adoração. A morte e a ressurreição daquele que afirmamos ser o Senhor da nossa vida. A morte e a ressurreição daquele a quem confiamos toda a nossa existência e proclamamos Ele como nosso Redentor e Redentor de todos aqueles que creem em Seu nome. Depende e são essenciais para a nossa fé e para a própria teologia da igreja. Quando olhamos aqui esse trecho, o apóstolo Paulo nos mostra que se Jesus não tivesse de fato ressuscitado, todo o movimento de fé, todas as atitudes que tomamos, as mais simples até as mais complexas, em seu nome, seria tudo uma grande farsa, seria tudo uma grande mentira. E aí, eu equivaleria isso a algo pior do que o pensamento, do que a forma como os ateus não dispõem de uma fé para Deus. Isso é muito sério. Mas o problema é que muitas vezes nós vivemos afirmando que Cristo ressuscitou, oramos para Ele em seu nome, lemos a palavra da qual Ele é o centro, vamos aos cultos aonde Ele é adorado e estamos ali juntos com o povo, com a massa, dizendo: seja exaltado o seu nome, porque Ele vive, posso crer no amanhã. E muitas vezes as nossas atitudes, os nossos sentimentos, a forma como vamos vivendo a vida dita por nós mesmos como vida cristã, não condiz com aquilo que a palavra de Deus requer de nós. E aí, eu e você podemos estar vivendo uma espécie de ateísmo cristão. Porque dizemos que cremos, mas a nossa maneira de viver, a nossa maneira de espelhar aquilo que a nossa boca declara, não está condizente com a nossa forma de viver. Se Jesus não tivesse ressuscitado, toda a nossa fé seria vazia. E Paulo aqui afirma que a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. Esperança aonde? Nessa vida. Muitas vezes estamos nos empenhando tanto com as nossas vaidades pessoais, gastando os nossos recursos e objetivando prazeres passageiros. Por isso que Salomão vai dizer que tudo isso é vaidade, ou seja, numa forma simples de explicar isso, à luz da literatura judaica, o contexto em que é escrito Eclesiastes, dizendo que vaidade, tudo é vaidade. Vaidade é uma bolha de sabão. Aquela bolinha que as crianças sopram num canudinho, né? Ela soprou e vai aparecer aquela bolha que vai se soltar, e daqui a pouco a gente fica tão encantado, ficamos tão embevecidos de vê-la subindo ao ar, e de repente ela, pum, estoura. Isso é vaidade. Investimos tanto, lutamos, corremos, a Bíblia diz que muitas vezes correndo atrás do vento. Paulo diz aqui que a ressurreição de Cristo é a base da nossa verdadeira esperança, que não estão nessas coisas passageiras e efêmeras desse mundo, mas apontam para algo glorioso que está por vir e que nós já podemos desfrutar ou antegozar nessa vida. Por isso que eu queria compartilhar com vocês, nessa manhã, sobre o tema o impacto da ressurreição de Jesus. O impacto da ressurreição de Jesus. Quando a gente olha para esse texto, pelo menos eu identifico aqui 4 impactos, 4 ações poderosas, persistentes, relevantes da ressurreição de Cristo e que mostram de fato a atuação da graça de Deus através do Cordeiro Santo do Senhor em nossa vida. Veja comigo aqui os versos 3 e 4 dessa primeira epístola no seu capítulo 15.
Olha o que é que diz o texto, ele diz assim para a gente, versos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei, diz Paulo, à igreja de Corinto, o que também recebi. Ele recebeu de quem? Recebeu de Jesus. Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. O que é que Paulo está dizendo para aqueles irmãos? Paulo está lembrando aqueles nossos irmãos lá em Corinto que o Evangelho, ele é profunda e totalmente baseado na morte e ressurreição de Cristo. E existe um objetivo principal por Jesus ter morrido na cruz, por aqueles que ele escolheu, por aqueles que o Pai, segundo a oração que ele faz, e que é registrada por João no capítulo 17, a denominada oração sacerdotal, a maior oração, a mais longa oração registrada na Bíblia, João 17, Jesus está intercedendo por todos os seus discípulos. Chega o momento que Jesus diz assim: Pai, obrigado. Ele agradece o Pai por aqueles que o Pai tirou do mundo, do estado de trevas. O mundo ali não é o cosmos, é o aion. É o mundo onde o sistema do pecado ele impera. Ele diz: ó Pai, eu te agradeço, porque esses que tu me destes do mundo, ninguém poderá arrebatá-los das minhas mãos. Paulo começa lembrando a esses irmãos aqui que o Evangelho é baseado na morte e ressurreição desse Cristo que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Meus irmãos, segundo o texto, a ressurreição não pode ser separada da morte de Cristo quando nós anunciamos e vivemos o Evangelho. Nós cremos num Cristo que morreu e a sua morte, ela tem um peso tremendo na nossa vida, porque ele cumpriu o plano de Deus. O Cordeiro de Deus tinha que morrer para que todo edito de culpa, tudo aquilo que apontava para o seu e meu pecado e para a nossa condenação fosse anulado pelo poder do seu sangue. Mas a sua ressurreição, ela confirma a eficácia do sentido, do objetivo da sua morte. Isso não sou eu que digo, quem diz isso é João Calvino, que afirmou que a ressurreição de Jesus Cristo é a confirmação da nossa salvação. A questão para nós nessa manhã é se de fato temos compartilhado a ressurreição de Cristo como o impacto mais profundo, mais poderoso na história, através da nossa vida em nossas conversas com as pessoas com as quais nós convivemos. Você quer ver um exemplo? Quando algo impacta muito a nossa vida, você recebe a notícia que você passou naquele tão sonhado concurso. Qual é a sua vontade? É sair contando isso para as pessoas mais próximas a você. É você contar com satisfação do teu feito, da alegria que você tem agora de receber uma aprovação. Isso é impactante na sua vida, é ou não é? Outra coisa, para muitos, o time de futebol foi campeão. Você solta aquele grito que está engasgado, o meu já há muitos anos. Está engasgado na garganta de você poder vibrar, dizer: olha, a gente não diz o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense foi campeão. Eu sou campeão. Porque há um impacto muito forte, porque nós somos apaixonados pelo futebol e pelo nosso time de futebol. Espero gritar: o Brasil é campeão esse ano, não sei. Perceba, tem gente que está tão feliz que vai casar, tem gente meio xoxa que diz assim: gente, eu vou casar. Eu estou com 50 anos de idade,
mas agora eu vou casar. Que impacto, né? Que impacto. Imagina isso. 50 anos e achava que ia ficar para o titio ou para a titia, não ficou. Coisas que nos interessam, coisas que são extremamente importantes às nossas vistas. Essas coisas, quando acontecem, quando elas se consumam, nós nos alegramos, isso causa um impacto muito grande na nossa vida. Mas será que a gente tem compartilhado às pessoas da ressurreição de Cristo, da obra dele na cruz, daquilo que ele fez ao ascender aos céus, ao subir aos céus, e de lá dos céus intercede por você e por mim? Será que temos provado diariamente os cuidados de Deus derramados sobre os nossos corações, a nossa relação de intimidade com o Senhor, a ponto de dizermos às pessoas: olha, Jesus ressuscitou por mim e ele pode transformar a sua vida? Será que essa verdade faz parte fundamental das suas conversas? Ou será que as suas conversas são impactadas, são influenciadas, são permeadas por outras coisas? Lembra que eu disse há pouco para nós nos cumprimentarmos com a expressão Jesus ressuscitou? Pois essa era a tônica, essa era a conversa, esse era o assunto principal durante muito tempo entre a sociedade romana. Os cristãos estavam impactados com isso. Então, queridos, o impacto da ressurreição de Cristo, esse é o primeiro ponto, está presente no próprio Evangelho do ressuscitado, daquele que ressuscitou. Será que o impacto dessa ressurreição de Cristo Jesus, qual afirmamos, ressuscitou por mim e por você, ressuscitou pelos seus filhos, pelos eleitos, estamos aqui nesse culto, adorando, exaltando, cantando louvores, será que de fato esse impacto move o nosso coração, está presente no nosso coração para que nós anunciemos o Evangelho? Mas existe um segundo impacto, e esse segundo impacto está revelado aqui justamente no versículo 14, na afirmação de Paulo. Olha o que é que Paulo afirma aqui no verso 14. Ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa pregação e vã a vossa fé. O impacto da ressurreição de Cristo, ele serve de estímulo para a proclamação do Evangelho àqueles que estão perdidos. Se nós temos consciência de que ele de fato ressuscitou, e que isso não é um conto da carochinha, isso não é uma narrativa construída pelos seus discípulos lá no passado para compensar um possível fracasso. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida todos os dias, porque a ressurreição é o motivo pelo qual temos boas novas, temos boas notícias para contar para os outros. Se a ressurreição não tivesse acontecido, irmãos, essa mensagem que eu prego, a mensagem que nós pregamos no nosso testemunho diário, ela não teria sentido algum, ela não teria valor, ela não teria poder algum. Então nós precisamos entender que a ressurreição é o motivo pela qual nós temos boas notícias para dizer para as pessoas, para dizer para aqueles que estão perdidos. O Evangelho é essa boa notícia. Será que nós temos nos preocupado no dia a dia com as pessoas com as quais convivemos, seja no trabalho, seja lá no prédio, no condomínio onde moramos, pessoas que estão com a gente na universidade, na escola, pessoas que estão com a gente, de repente, numa convivência familiar, com os familiares que nós possuímos e que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus? Será que essas pessoas, ao olharem para a nossa vida, será que elas estão lendo em nós e através de nós que nós temos uma boa notícia para dar? Porque o texto aqui nos mostra e nos diz, em alto e bom som, que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Mas Ele ressuscitou. Não é um devaneio, não é uma alucinação dos autores das Escrituras.
Mas para que isso seja algo que faça sentido para você, você precisa trazer as marcas dessa ressurreição do ressuscitado na tua vida. Você precisa viver esse evangelho que transforma, antes de transformar pessoas, transforma você mesmo. E faz sentido nos teus negócios, porque você é honesto ao fazê-lo. Faz sentido na forma como você trata pessoas, porque você também é amável, você é sincero, você é responsável nas suas relações interpessoais. Porque você, nos seus negócios, e todos nós temos negócios, porque negócio vem do latim negar o ócio. Então todos nós trabalhamos em alguma dimensão da vida de forma prática. Nos nossos negócios, nós precisamos ser honestos. Será que a sua atitude ao compartilhar o Evangelho mudaria se você realmente percebesse a grandeza, o poder, a importância da ressurreição? Porque quando nós não temos noção da importância do ressuscitado e dos seus efeitos pós-ressurreição, a nossa vida não muda. A gente continua pecando, a gente continua errando, a gente continua vivendo uma vida rota, uma vida muito seca, uma vida muito superficial na relação com o próprio Deus e com as pessoas. E aí, alguém já disse, Sinclair Ferguson, grande teólogo reformado, de que nós podemos apenas estar na igreja, como no dia de hoje, como atores, apenas representando, apenas vivendo uma fé superficialíssima, uma fé que não move os céus, uma fé que não faz com que a ação dos céus para salvar transforme a vida de pecadores, porque não transformou a nossa vida. Nós podemos estar vivendo uma farsa. E a mensagem do Evangelho nos declara que o impacto da ressurreição de Cristo na nossa vida, ela causa o estímulo para que nós proclamemos o Evangelho aos perdidos. Para que a gente se compadeça de gente que convive com a gente todos os dias. Para as pessoas com as quais encontramos ao longo da nossa caminhada e que vamos vendo que essas pessoas estão indo para o abismo. Mas como Cristo ressuscitou, e essa ressurreição ela traz marcas indeléveis, marcas profundas na nossa vida, a nossa pregação não vai ser vã, é o que diz o texto aqui no versículo 14. Então, qual tem sido a sua atitude, meu irmão, minha irmã, em comunicar, em pregar o Evangelho às pessoas? O Evangelho realmente tem mudado a sua vida. Você tem percebido o impacto da ressurreição de Cristo na sua jornada de vida. Isso faz toda a diferença. Mas existe um terceiro movimento sobre a ressurreição de Jesus. Esse terceiro movimento implica exatamente no impacto da ressurreição de Cristo, que tem poder para salvar. O apóstolo Paulo, se você olhar mais uma vez comigo, por gentileza, vai ver aqui nesse capítulo 15, qual estamos expondo, no versículo 17, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Perceba, o binômio fé e salvação, esse binômio, ele está interligado. Porque, segundo as Escrituras, salvação e fé estão ligados não apenas à morte de Cristo, mas também à sua ressurreição. A ressurreição, irmãos, é a confirmação de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Tem um teólogo presbiteriano, estadunidense, que nos deixou
não há muito tempo, ele declara, o R.C. Sproul, ele nos lembra que a ressurreição de Cristo, ela é exatamente o selo da nossa justificação. E a Bíblia diz, através de Paulo, que uma vez justificados por meio de Cristo, nós temos paz com Deus. E paz, no sentido mais amplo e também objetivo, na sua tradução do grego, da palavra eirene, significa reconciliação. Se verdadeiramente temos paz com Deus, nós estamos reconciliados com Deus, e só pode haver reconciliação com Deus através da mediunidade, da mediação de Jesus Cristo. O quanto nós temos visto na nossa vida, de forma prática, esse selo que nos reconcilia em nossas atitudes, em nossas conversas, em nossa maneira de pensar, no nosso agir, nos nossos relacionamentos. Irmãos, a nossa fé e a nossa salvação, elas estão não apenas ligadas à morte de Cristo, mas estão ligadas à sua ressurreição. E a ressurreição é exatamente isso, segundo a palavra de Deus. Ela é a confirmação de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Se Cristo não tivesse morrido naquela cruz, mas se Ele também não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. O que nós estamos fazendo aqui, se Ele não tivesse de fato ressuscitado, é um mero teatro. É uma performance religiosa vazia. O impacto da ressurreição de Cristo tem poder para nos salvar. Esse é o terceiro ponto. Tem poder para nos salvar não só dos nossos pecados, não salvar a gente apenas da nossa incredulidade, mas da nossa maneira vã de viver a vida, uma maneira vazia de viver a vida. Eu queria fazer a você mais uma pergunta para que você refletisse. Você passa tempo refletindo sobre o que a ressurreição de Jesus significa para a sua vida e tem significado para a sua fé? Muitas vezes nós estamos investindo mais o nosso tempo nas coisas que nós almejamos tanto, como sucesso, como estabilidade, seja ela financeira, profissional. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos investir a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos. E aqui não falo só de finanças, eu estou falando de recursos emocionais, afetivos, que fazem parte daquilo que a nossa fé expõe. Nós precisamos investir esses recursos na obra, na caminhada com aquele que nos deu tão gloriosa salvação. Muitas vezes estamos gastando tanta energia, tanta força em recuperarmos a nossa vida com relação às coisas que, humanamente falando ou mundanamente falando, nos dão tanto prazer, e sabemos que essas coisas, muitas delas, são até salutares, são até saudáveis, mas não podem ocupar o primeiro lugar e o primeiro plano daquilo que diz respeito à nossa caminhada de fé, à nossa caminhada de submissão, à nossa caminhada de completo rendimento àquele que nos salvou. Nossa fé e salvação estão ligadas não apenas à morte de Cristo, mas também à sua ressurreição. E Ele ressuscitou para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. E essa vida da qual Ele fala, essa qualidade de vida da qual Ele nos tem ensinado, passa, em primeiro lugar, por um profundo relacionamento de intimidade com Ele. Será que a primeira coisa que você faz ao despertar é, de fato, ter um tempo de fechar os olhos, fazer um exercício de fé, orando ao Senhor, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele te dá de vida, de renovar os seus cuidados já sobre você na primeira manhã, nos primeiros segundos da sua vida?
Será que você tem responsavelmente dedicado um tempo ou registrado na sua agenda um tempo, um horário para você ter comunhão com Ele? Por isso, a ressurreição é a confirmação de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, porque Cristo na cruz fez todo o trabalho por você e por mim. Mas esse Cristo que fez todo o trabalho por você e por mim na cruz, Ele deve ser diariamente, dioturnamente, objeto da sua adoração, porque Ele pagou o preço que você não poderia pagar. E Ele pagou esse preço para que você seja livre do medo de morrer. Existem pessoas que têm medo de morrer. Se você me perguntar, pastor, você tem medo de morrer? Não. Eu tenho medo do sofrimento. Da morte, não. Porque eu sei para onde eu vou. Eu sei quem está me esperando do outro lado da eternidade. Mas o sofrimento é uma coisa que mexe demais com a gente. Eu tenho que ser verdadeiro, tenho que ser sincero com você. Mas todos os dias eu digo para Ele, se eu tiver de passar pelo sofrimento antes de morrer, se eu não tiver o privilégio de ter um infarto fulminante, ai pastor, que é isso? Eu falei, não é, porque você vai, acabou. Mas ficar definhando numa cama, o Senhor me dê poder para resistir a isso. E que eu me lembre que o meu Senhor sofreu enesimamente muito mais do que eu possa sofrer nessa vida. Eu me lembre que o preço que Ele pagou na cruz está acima do meu medo, dos meus receios de passar pelo vale da dor. Mas uma coisa que me traz esperança e me traz uma alegria profunda, e isso me refaz, isso deve refazer você também, é que mesmo em meio à dor, a mais profunda dor, a paz que o Senhor nos prometeu, aquela paz que o ressuscitado declarou na casa de João Marcos, depois que aparece pela primeira vez, ressurreto, aos seus discípulos, transpondo as portas que estavam trancadas e devidamente trancadas, porque os discípulos estavam com medo da fúria do Império Romano sobre eles. Jesus aparece, se coloca entre eles e declara a palavra que ele diz: paz seja com vocês. Shalom. E aquele shalom não é só paz como ausência de conflito, de problema. Ele está dizendo, sejam prósperos. Fiquem com o coração tranquilo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês podem ter agora uma boa vida. Segurança, alegria, porque eu ressuscitei. Você tem passado o tempo refletindo sobre o que a ressurreição de Jesus, o impacto dessa ressurreição significa de fato na sua vida e na sua fé? Você tem exercitado a sua fé todos os dias, olhando com esperança para aquele que ressuscitou por amor a você e que reina à destra do Pai e que de lá intercede por você para que você tenha diariamente vida e vida em abundância, para que os seus medos sejam vencidos, para que a sua dor seja superada, para que a sua alegria em meio às lutas e tristezas seja renovada. O impacto da ressurreição de Cristo tem poder para nos salvar. Essa é a terceira verdade. Mas a última verdade é que o impacto da ressurreição de Cristo, ela é o único e verdadeiro fundamento da nossa esperança. A ressurreição de Cristo nos dá esperança, irmãos, diante da morte. É isso que Paulo diz aqui no versículo 19 desse capítulo 15. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas porque Ele, Jesus, ressuscitou, temos a certeza de que a morte não é o fim. Esse ano eu já estive presente a 3 sepultamentos. 3 momentos difíceis, com pessoas preciosas. E eu posso dizer a vocês, já perdi as contas das centenas de sepultamentos que eu fiz ao longo desses quase 36 anos de ministério.
Mas eu digo a vocês uma coisa, de todo o meu coração. Quando a presença de Cristo não foi, mas é ainda uma realidade naquela pessoa que se foi, porque quando ela sai do plano, do cenário dessa vida, Jesus a acompanha. Isso traz para nós que ficamos uma estranha alegria, porque a gente não se alegra, não é, por aquela pessoa que morre, por isso você chora de saudade, você chora a dor da saudade que implica no teu coração. Mas eu digo isso, que é uma dor, é um choro diferente. Ele é gostoso do ponto de vista daquilo que aponta para uma teleologia, não é teologia, é teleologia, que é uma verdade sobre algo futuro, sobre algo que aponta para uma realidade presente, mas que é algo que está nos apontando algo mais à frente que vai ser consumado, que vai acontecer. E a coisa mais difícil para um ministro do Evangelho é fazer um sepultamento de alguém que não teve uma experiência com Cristo e ter que falar algo que traga e que seja traduzido no coração daquelas pessoas que estão ali, familiares, amigos, no momento do chamado velório, no momento que antecede o sepultamento. Mas quando você sabe que aquela pessoa que partiu, e tivemos um caso recente aqui na nossa igreja, da nossa querida irmã Olga, tia Olga, aí é festa, não é, Joel? Aí é festa. É algo diferente. Porque a esperança daquela pessoa que se foi, e a esperança daqueles que ficam, e que está associada àquele que partiu e partiu com Jesus, essa esperança ela não é vã. Porque nós sabemos que a fé que aquela pessoa implicou, que aquela pessoa colocou diante de Deus ao longo da sua extensão de vida, ela agora fala mesmo depois dela ter morrido. Isso traz um consolo muito grande para a gente. E por isso que a gente pode cantar como cantamos aqui nessa manhã há pouco, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, porque eu bem sei, que a minha vida e o meu futuro estão nas mãos daquele que vivo está. Ah, meus irmãos, o impacto da ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança. Por isso a palavra diz, se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo nos coloca nessa categoria. Seríamos mais infelizes. Por isso é que quando você nessa manhã foi convidado pelo pastor para cumprimentar o seu irmão dizendo, Jesus ressuscitou, isso tem que ser uma verdade muito mais do que retórica ao sair da sua boca. Isso tem que ser uma afirmação da sua fé, de uma fé genuína, de uma fé que é vivida, de uma fé que é crida, de uma fé que é exposta no dia a dia. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, diz aqui o texto, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, mas Ele ressuscitou. E por isso nós temos a certeza de que a morte não é o fim. Eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que nós, na condição de crentes em Jesus Cristo, podemos enfrentar a morte com a certeza de que aqueles que morreram em Cristo ressuscitaram e nós também vamos ressuscitar um dia. Por isso nós não devemos temer a morte. Eu disse há pouco, eu temo o sofrimento. E isso é algo que Deus vai trabalhando na minha vida, na sua vida. Mas morrer, diz Paulo, que morrer é lucro. Porque todos nós estaremos com Ele. O crente pode enfrentar a morte com a certeza de que aqueles que morreram, aqueles que morrem, irão ressuscitar, porque Cristo ressuscitou. E a última pergunta que eu faço a você nessa manhã: como a esperança da ressurreição de Cristo muda a sua perspectiva sobre vida e morte? Como isso atua na sua vida? Como isso mexe com o teu coração? Porque sabemos que Ele ressuscitou e a fé que Ele nos deu é algo vivo dentro de nós. Isso tem que mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de viver no dia a dia.
E aí, meus irmãos, eu quero estimular você a observar a ressurreição de Cristo como essência da sua fé. Porque se você não crê na forma como você tem colocado o seu viver diário, se você não demonstra isso, que Cristo ressuscitou, a sua fé de fato é uma fé vazia, ela é uma fé religiosa, não é uma fé espiritual. Sem essa fé, não temos mensagem, não temos salvação, não temos esperança. Por isso, eu convido você nessa manhã a se lembrar e também a celebrar que sempre, através da graça de Deus e da obra de Jesus Cristo, eu e você temos à nossa disposição um evangelho vivo todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor, todos os dias, quando nós nela meditamos. Eu sei que você faz isso, é por isso que você cresce na fé. Todos os dias você destaca um tempo para ler um texto, para meditar no texto, para orar sobre o texto, para poder pedir a Deus que dê oportunidade de experimentar do texto no seu dia, no seu momento de vida, na sua caminhada, na sua jornada daquele dia. Meus irmãos, que nós possamos celebrar e nos lembrar que através da graça e da obra de Jesus, nós temos um evangelho vivo, nós temos uma missão que nos chama a compartilhar da boa nova e uma esperança que nos sustenta em todas as circunstâncias do nosso viver. Por isso, as lições práticas dessa manhã sobre o impacto da ressurreição de Cristo sobre nós se apresentam em primeiro lugar, e Cristo está presente na proclamação do seu próprio evangelho. Que a ressurreição de Cristo é o estímulo para a proclamação do evangelho através de nós, através de você, àqueles que estão perdidos. O impacto da ressurreição de Cristo tem poder para salvar, e nós precisamos crer nisso, e nós precisamos anunciar isso. A oportunidade que a gente tem de pregar isso, lá no condomínio do prédio onde nós moramos, com as pessoas que convivem com a gente no nosso trabalho. Essa é uma oportunidade maravilhosa. Dono da padaria, aquelas pessoas que convivem com a gente na realidade lá do bairro. Peça a Deus oportunidades. Você não vai ser aquele crente chato, mas eu costumo fazer isso, dizer: Senhor, eu estou saindo de casa, na minha correria, eu sou muito agitado. Eu falo assim: Senhor, me dá a oportunidade de pregar o seu evangelho, de compartilhar. E não faço isso por ser pastor, não por sê-lo, não é por sê-lo, porque isso é algo que eu recebi dos meus pais. É algo que eu recebi dos meus pastores. É algo que eu recebi daqueles que me antecederam. Então foram responsáveis na minha formação espiritual. E a fé é algo que nos apaixona. E é algo que nos forma. Então eu não preciso de um seminário para ser alguém que vai compartilhar da fé em Jesus. Não é estudando num seminário para quebrar alguns medos, trabalhar algumas coisinhas que talvez eu tenha, que eu diga assim: mas eu sou meio acanhado. Não, isso é na relação diária com Jesus. Você tem praticado isso? Você tem compartilhado aos vizinhos lá do seu condomínio, aos seus colegas de trabalho, sem ser um chato de galocha, mas no momento em que o Espírito Santo toca o seu coração, você tem a oportunidade de pregar, a melhor oportunidade, peça a Deus que Ele vai te dar. Eu me lembro quando eu brincava, quando era garoto, de uma brincadeira na escola, em que colocavam, eu era garoto bem novo, meus 6, 7 anos de idade, e ficava no pátio da escola que eu estudava, lá em Nilópolis, uma pessoa de um lado, segurando uma corda grossa, do outro lado, o outro também, os colegas. E eles ficavam fazendo a corda girar. E a gente esperava a melhor oportunidade para poder entrar no meio daquela corda rodando, para a gente poder pular. E entrava um, entrava dois. Às vezes um ficava meio com medo de entrar e aquela corda pegar nele, né? Não sei se você já brincou dessa brincadeira. E a gente ficava esperando a melhor oportunidade. Sabe, isso nos traz à mente esse momento em que você vai ter que entrar em algum momento. Mas peça a Deus essa oportunidade. Um momento que Deus vai te fazer seguro. Porque eu, como criança, ficava muitas vezes inseguro de entrar e a corda me derrubar,
ou eu parar a brincadeira, porque a corda bateu na minha perna e parou. Eu ficava com medo de ser rejeitado, né? Poxa, o Ivo errou. E a gente errou, parou por causa do Ivo. Eu falei, sabe de uma coisa? Vamos vencer esse medo, vamos embora. E algumas vezes a gente realmente erra, mas depois a gente pega o ritmo e a gente acerta. A gente só não pode ter medo de entrar aonde a corda está em movimento, aonde vidas estão precisando da comunicação do Evangelho. Então, pule, mas pule e se alegre no Senhor, pregando o Evangelho, porque quando a gente faz isso, Evangelho é coisa séria, mas a gente se diverte, porque passa a ser uma coisa gostosa, sabe? A gente faz isso porque a gente quer que outros conheçam a mesma fé que nós conhecemos. A gente quer que os outros tenham a mesma alegria de se recrear na palavra de Deus, como eu me recreava pulando essa corda. E aí eu me lembro de Davi, né? O rei Davi, que diz lá em um dos seus salmos que a palavra do Senhor, está lá no Salmo 119, é recreação para o seu coração. A palavra de Deus é como recreação, é o que alegra o seu coração. Então, o impacto da ressurreição de Cristo tem poder para salvar. Em último lugar, o impacto da ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança. Eu quero convidar você, ao participar da ceia agora, que você lembre de tudo isso e você se submeta ao Senhor, dizendo, Senhor, de fato eu quero viver esse impacto da Tua ressurreição, Jesus. Eu quero viver isso com alegria em todos os meus dias. Eu quero compartilhar com pessoas, eu quero viver para proclamar essas verdades poderosas na vida dos meus amigos, na vida dos meus colegas, na vida que convivem comigo. Eu quero honrar ao Senhor, ao Cristo que ressuscitou, ao Cristo que morreu por mim na cruz. Vamos, nesse momento, passar a celebração da ceia